Galera, é o seguinte, se teve uma coisa que a sexta geração de consoles não demorou para poder fazer foi começar a demonstrar suas capacidades. Quando olhamos para o início de cada console nessa era, a sensação que temos é que o time de desenvolvimento da maioria dos jogos realmente estava muito animado com o que as plataformas conseguiam fazer. E isso era bem perceptível em cada lançamento. E como estamos falando de muito poder, é perfeitamente comum olhar para o mais poderoso dessa época, que foi o primeiro Xbox. A propósito, uma curiosidade que sempre me chamou a atenção nele foi a capacidade de renderizar sombras em diversos jogos, que em outras plataformas comumente não tinham esse tipo de recurso. Mas o interessante é que existe uma história que diz que o Xbox na verdade foi um sucessor espiritual do Dreamcast, o console de sexta geração da Sega. E para não se aprofundar muito no console da Microsoft, mas sem esquecer de contextualizar vocês por aqui, essa é uma história que começou no desenvolvimento do Dreamcast, quando a Microsoft teve papel fundamental em alguns pontos, sendo mais destacável o sistema operacional que usava uma versão modificada do Windows. Isso para a época era uma novidade e tanto. E por se ter essa influência da Microsoft, é fácil esperar gráficos ou recursos que se destacam quando comparamos com outros jogos ou plataformas. Esses recursos e de certa forma até esse glamour são itens que são sempre importantes de serem lembrados por dois motivos que são claros e que se dividem entre algo bom e algo ruim. Primeiro, a parte ruim. A Sega, em função do marketing pesado da Sony em cima do PS2, acabou descontinuando o Dreamcast, fazendo com que ele perdesse boa parte da vida útil da geração, já que isso aconteceu no ano de 2002, ou seja, ainda tinha muita coisa pela frente. É claro que continuaram saindo alguns lançamentos após isso, mas ficou evidente que muitas desenvolvedoras simplesmente não tinham mais interesse em produzir para ele justamente por conta dessa descontinuidade. Só que ele é lembrado até hoje por características únicas. E segundo, a gente pode facilmente dizer que muito da qualidade encontrada nos games se deve a esses recursos que o console teve. Só que infelizmente no fim, raros foram os jogos que conseguiram realmente usufruir do máximo do console, explorando suas principais funcionalidades e usufruindo de uma forma geral de sua promessa de levar os arcades para dentro de casa. Sendo nesse caso, muito fácil dizer também que ao mesmo tempo que isso acontece, é nítido que muitos jogos lançados ficaram marcados na cabeça dos jogadores. E por isso, vamos combinar que, quando a gente fala de arcade, a gente associa logo aos jogos de luta, que são sempre lembrados aqui, como Capcom vs SNK 2, Street Fighter First Strike e o aclamado Virtua Fighter 3. Esses são os exemplos de que a experiência dos arcades conseguiu ser impressa no console em função da similaridade com a placa que vinha sendo usada nele, e isso foi feito muito bem. Mas, mesmo com poucos casos, ele foi além para poder mostrar seu verdadeiro poder, que infelizmente a gente viu pouco. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para continuarmos, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então sem delongas, vamos esmiuçar mais um pouco do Dreamcast e ver o que ele era capaz de fazer. Bom, para começar a falar disso é necessário que uma ressalva seja feita antes, só pra gente não perder o fio da meada. Sim, de fato uma das responsabilidades do Dreamcast era trazer a experiência dos arcades para dentro de casa, mas isso não acontecia apenas com jogos de luta, até porque o tipo de jogo que foi mais marcante nos fliperamas varia de pessoa para pessoa. Então, o seu jogo marcante pode ser completamente diferente do meu. Sendo assim, é interessante ver um título fora desse gênero que usa bem o que o console trazia de novo naquele período, que eram uns 3 milhões de polígonos por segundo, e fazia isso de forma bem interessante para exemplificar o que nós vamos dizer. O jogo é House of Dead 2. Para ser franco, quando eu olho para o quanto House of Dead 2 conseguiu me divertir em 1 hora de jogatina, eu reforço ainda mais dois pensamentos que eu acho interessantes que a gente precisa ter em mente nesse vídeo. Um deles é que mais importante que saber usar o poder do console é saber o público-alvo que ele busca atingir para assim utilizar a sua capacidade técnica. E o outro é o time de desenvolvimento não ficar satisfeito apenas com bons gráficos em um game e se empenhar para torná-lo divertido também. Os visuais não definem se o jogo é bom ou ruim. E onde eu quero chegar? Vamos lá. House of Dead 2 é um arcade do gênero Rail Shooter, um gênero em que você não tem controle do personagem e tem basicamente que atirar em tudo que aparece na sua frente. E isso para demonstração de polígonos foi perfeito, porque tem um número bem alto de inimigos pulando literalmente na sua tela e esbanjando detalhes. Mas é muito mais além disso. A jogabilidade precisava imergir o jogador, o ritmo tinha que ser dinâmico e tudo precisava ter um timing perfeito para acontecer. Esses são os itens que determinam um bom arcade. Uma experiência que de início parece ser rápida, podendo acabar num instante, mas que também consiga te prender. E quando te prende, te mostra uma consistência visual muito boa. E quando olhamos para tudo isso, é fácil ver uma qualidade que Rambo, um título que já era do Xbox 360, por exemplo, não conseguiu atingir mesmo com mais poder, mostrando que nada ali foi aproveitado ao máximo e que mesmo com muito mais limitações técnicas, o título do Dreamcast abraça mais o jogador
jogador, porque ele não se prende apenas aos visuais. Por isso que diante dos outros consoles, o Dreamcast para quem joga tem um lugar especial, mesmo que não tenha sido tão bem aproveitado. Ele teve características únicas e mesmo que dentro de um cenário competitivo com outras plataformas, uma proposta mais ampla, que além de se interessar pelo público hardcore, justificando a mudança em jogos como Sonic, por exemplo, que vinha com uma temática mais densa, não se esquecia do cenário preferido da SEGA, que são os arcades. Além disso, é interessante destacar que nesse cenário competitivo, o console também mostrou seu poder diante do PlayStation 1, que conseguia renderizar 360 mil polígonos por segundo. Uma diferença que a gente já esperava em um cenário previsível, porque o Dreamcast foi o primeiro console de sexta geração. Então uma das suas principais missões ele conseguiu cumprir, que foi mostrar que ele estava acima dos consoles que já estavam consolidados. Ele tinha muito mais poder para poder exibir. E só para tornar mais claro o que eu tô falando aqui, enquanto o PlayStation 2 chegou no ano de 2000 no Japão, o console da SEGA já tinha chegado em 1998, por isso ele primeiro precisou se provar mais forte que o PlayStation 1 e o Nintendo 64, facilitando com que jogos como Dino Crisis, o clássico Resident Evil 2 e até o marcante Resident Evil 3 tivessem suas melhores versões daquele período aqui, por conta do poder extra do videogame e de seus elementos diferenciados. E é desses elementos que eu quero comentar e aproveitar para poder validar aqui. A verdade é que todo mundo já sabe, o PlayStation 2 é um console melhor consolidado e, no geral, mais poderoso também. Mas existiram coisas no Dreamcast que chamaram a atenção por não serem encontradas na plataforma da Sony e que faziam um certo diferencial nos jogos. Por exemplo, a saída VGA, que se usada podia trazer uma imagem melhor, com cores mais bem definidas em uma resolução progressiva de 480p, o que girava em torno de 640 por 480 pixels. Isso o PS2 com o cabo correto, dependendo do jogo, também atingia, mas usar um monitor de PC sempre fez toda a diferença nesse caso, trazendo muito mais nitidez e cores para a imagem. Uma informação que, por sinal, é importante levar para todo o resto do vídeo, porque vai ter um peso. Além disso, o console tinha suporte anti-serrilhamento por hardware, enquanto o PS2 fazia por software, o que deixava o recurso mais eficaz na plataforma da SEGA. E de quebra, ela ainda trazia filtros de texturas bilinear, trilinear e anisotrópico, onde a qualidade é crescente de acordo com a menção que nós fizemos. E é interessante lembrar que o filtro anisotrópico é um recurso utilizado até os dias de hoje para poder melhorar a visualização de detalhes em texturas. Só que combinado com isso, temos o que chamamos de texturas em mid-mapping, que nós já mencionamos em outros vídeos, mas para quem não sabe, são texturas colocadas no cenário com a visualização de detalhes escalonados de acordo com a distância. Em outras palavras, se você está longe, você não vê os detalhes, mas se você está perto, você consegue ver. Para o Dreamcast isso foi interessante porque a saída VGA em um monitor deixava tudo muito mais nítido do que o normal para um padrão daquela época, fazendo com que quando as texturas fossem posicionadas de maneira regular, ou seja, sem a utilização de mid-mappings, se tornasse extremamente comum a aparição de serrilhados. Para ficar mais fácil de entender, Sonic Adventure acaba sendo um bom exemplo da combinação do uso de mid-mapping com o filtro de textura bilinear. Tudo no jogo é bastante suave e a visualização de detalhes é bem facilitada. Mas para encerrar com chave de ouro, o console trouxe à frente do PS2 o Normal Mapping, que é a técnica para dar relevo às superfícies. E mesmo que seja rudimentar para os dias atuais, na época isso era inovador bastante para impressionar nos jogos. A plataforma da Sony até trouxe em alguns games específicos, mas não se popularizou pelo uso do recurso. E é com todo esse embasamento que a gente vai ver uma das maiores demonstrações de poder do Dreamcast agora, que vai validar muito do que a gente citou. Stay back, mule. Shenmue foi um marco e acredite, se você jogou no lançamento e gosta de jogos com profundidade, provavelmente você teve uma das experiências mais revolucionárias do ano de 1999 que muita gente dos dias atuais que gosta desse tipo de jogo gostaria de estar no seu lugar. E não seria absurdo dizer que usou verdadeiramente o poder do Dreamcast. Mas para quem não conhece a premissa do jogo, vale uma ambientação. Aqui nós temos um jogo de aventura que tenta simular uma vida de um personagem com a narrativa de um filme, em que o jogador dá andamento aos eventos. E ficou confuso? Digamos que é um filme interativo que para a época era algo bem próximo da representação da realidade. Na verdade, Shenmue começou como um projeto do Sega Saturn, mas como vocês já devem estar começando a perceber, ele foi muito além disso. Mas o que determinou isso, você me pergunta? E a resposta é bem simples.
Detalhes. Essa é a palavra que norteia a gente em todos os âmbitos possíveis na hora de falar desse jogo e não é exagero. Por se tratar de um game com uma narrativa que é vivenciada pelo jogador em função da interação, o mundo aqui é vivo e a gente percebe isso com muita clareza. Para começar, vamos do básico. O jogo tem um mundo com um sistema de transição do dia para a noite de 24 horas e cada 24 horas é representada por cada hora de gameplay que você tem. O que nesse jogo é fundamental ter em mente, porque ele coloca um mundo rico para ser explorado, com estabelecimentos que abrem e NPCs que surgem apenas em determinada hora do dia. Tudo isso para poder apresentar o maior nível de realismo possível. E é agora que as coisas começam a ficar mais intensas nesses detalhes. O mundo não apenas conta com um número bem grande de NPCs para o tipo de jogo que é, claro, como também não esquece de tornar cada ambiente rico. Explorar uma área comercial no período da noite, por exemplo, é ter de fato muita coisa para poder ser feita, porque aquele horário é o horário proveniente daquelas áreas funcionarem. E quando você entra nesse tipo de área, ou explora certos locais, muitos itens que mesmo que não tenham relevância foram trazidos em formas de assets. O que isso quer dizer? Basicamente quer dizer que não é apenas uma textura para representar que aquele item está ali. O personagem consegue de fato interagir com um objeto completamente aleatório. Só que quanto a isso, existem dois estopins de qualidade que a gente precisa mencionar. Para começar, vale dizer que alguns objetos utilizam o normal mapping para poder trazer relevo, o que no início de geração em um console de mesa foi algo surpreendente. E depois convém mencionar dois sistemas que eu chamo de maneira popular de sistema mágico, porque eles usam nomes semelhantes para sistemas parecidos. Mas a gente vai chegar lá. O primeiro é o Magic Box. Esse é o sistema que ajudou a enriquecer cada local que a gente entra no jogo. Como aqui são muitas salas e estabelecimentos para serem explorados, a técnica fica responsável por acoplar objetos automaticamente com base no tamanho do espaço, poupando muito trabalho do time de desenvolvimento julgando a quantidade de locais existentes. Isso inclusive é algo que os motores gráficos atuais fazem com muita facilidade, como a Fox ou a Decima Engine, usada respectivamente por Metal Gear Solid 5 e Horizon. Mas ter algo similar para o ano de 2000 é incrível. Já quanto ao irmão do que mencionamos antes, estamos falando do Magic Weather, que trazia mudanças climáticas para o jogo das mais diversas formas. Então, para quem já tinha se impressionado com o GTA 3 por ele conseguir fazer isso, fica a curiosidade que Shenmue já fazia antes do título da Rockstar com muitas variações também. E com tudo isso dito, nos resta sim o último dos detalhes, que são os personagens, e o destaque vai para os que têm peso na trama, afinal de contas é um jogo focado na narrativa. As expressões faciais ganharam força na época, e aqui foram muito bem utilizadas. Mas isso não é o suficiente para falar de Shenmue, porque além da excelente modelagem, eles tinham animações incríveis nos movimentos que eram extremamente valorizados pelos ângulos de câmera. E como detalhe disso, vale destacar a física das roupas que era bem fluida na movimentação. Obviamente, essa qualidade não estava presente também nos NPCs, mas é interessante fazer menção honrosa de que eles estavam sempre fazendo algo muito natural, e não ter tantos detalhes neles é compreensível. Jogos atuais nesse tipo de personagem também não tem, então a gente pode isentar essa responsabilidade de um jogo de mais de 20 anos atrás. Com isso, acho que ficou muito claro porque Shenmue pode ser definido pela palavra detalhes, porque ele é rico disso. Na verdade, ele é constituído disso. É uma experiência trabalhosa, que de fato requer muita paciência do jogador, mas até para quem joga nos dias de hoje, se você curte o estilo, é algo marcante. E digo por experiência própria. Mas aí me conta, qual foi a sua maior experiência no Dreamcast? E se você nunca teve um Dreamcast, me conta aqui qual é a experiência que você gostaria de ter. Qual jogo você gostaria de jogar na plataforma? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações, porque assim você não perde os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.